Você já pode ter visto várias definições sobre o que é ser mãe, não é? Nessa época do ano, então, a gente recebe muitas mensagens, né? Mensagens lindas pelo WhatsApp, a gente vê comerciais de televisão, são frases lindas e músicas. Eu mesma já compus várias para minha mãe, para as minhas filhas, poesias, textos. Mas uma verdade é que essa missão não é apenas o ato de dar à luz, claro. Mãe é a mulher que cria e educa um filho, mesmo que não tenha gerado, né, no seu próprio ventre. A maternidade diz muito sobre laços de amor, respeito, e às vezes quem vai assumir esse papel é uma mãe de coração. Ela decidiu ser mãe, que pode ser uma avó, uma pessoa querida, um parente, uma mãe adotiva, uma tia, né? São todas as circunstâncias que muitas vezes fazem com que essa mãe nasça. Né? Não que o filho nasça, mas que a mãe nasça, por causa de algumas circunstâncias, às vezes de uma necessidade ou de um desejo mesmo dessa mulher. Para falar sobre isso, eu recebo Carla Campos, que é psicóloga e mãe adotiva de 2 princesas. E eu vou conversar também aqui, juntamente, nesse bate-papo tão especial, com a Flávia Biagini. É Gini ou Gini? Biagini. Biagini. Ela é cabeleireira, por isso que ela tem esse cabelo todo moderno, né? Mãe de coração da Marina. A Daniela Malaquias é analista de sistemas, mãe adotiva do Luiz Otávio. E também vai bater um papo com a gente a Elza dos Santos, que é aposentada e a avó da Bruna e Brenda, de 21 anos, pelo visto gêmeas, né? Isso. E as criou como mãe. Sim. Que bom! Muito bom. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito obrigada por terem vindo, né? Nesse dia tão especial. E aí, já saiu uma frase no WhatsApp, vocês já devem ter recebido. Gente, domingo é dia das mães, não é dia de chá de panela, né? Porque o pessoal dá presente, não é chá de panela, é dia das mães. Vai dar vassoura, aspirador de pó, liquidificador, outro dia das mães. Mas é muito gostoso, né? Curtir a maternidade. Vou começar pela Carla. Sim. Eu queria que você falasse como profissional e como mãe. Sim. Essa questão da maternidade. Existem mulheres que sonham desde criança ser mães, né? Sim. Não sei se é o caso de vocês. Desde pequenininha a gente já tem essa coisa da maternidade, a brinca de boneca, tá. Mas tem gente que hoje em dia está um pouco mais diferente, né? As mulheres são mais modernas, estão postergando a maternidade. E tem mais mulheres que não querem tanto ser mães hoje em dia mais, não é? E aí, como é que você fala para a gente sobre essa questão do desejo de ser mãe? É interessante, você falou de um ponto que, inclusive, geralmente toda menina sonha em ser mãe, desde pequena quer ser mãe. E eu, por exemplo, já não fui criada assim. Eu não tinha tanta essa ilusão de barriga, de mãe, de ter essas crianças. Tanto que eu fui investindo muito na vida profissional, fui investindo muito na carreira, aquela coisa toda. E na hora que eu casei mais tarde, e na hora que fui, agora eu vou construir uma família. Porque o foco estava em uma coisa, e depois quando voltou para outra, agora não tem jeito mais não. O negócio está tudo bagunçado, o útero está fechado, não tem como engravidar, já está com 45 anos de idade, não tem mais como ter essa gestação normal. Se começar o processo, fiz a inseminação, mas não deu certo. Mas aí bateu aquele frio na barriga. Não posso. E como é terrível agora lidar com esse não, né? Como que eu vou lidar com essa frustração agora que a coisa que eu quero, não posso mais. E aí te deu comecei... Desculpa, te deu um arrependimento? Você se arrependeu? Puxa, se eu tivesse pensado nisso antes, será que se eu tivesse, então, acordado para esse desejo de ser mãe? Até que arrependimento, não, mas frustração por não ter realmente elaborado e colocado isso como pauta de prioridade na minha história. E aí, agora eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. E comecei a elaborar esses contextos dentro de mim. Aí entra um pouco da psicóloga, né? Que aí a psicóloga vai procurar ajuda, vamos tentar elaborar. Até porque eu queria assumir essa maternidade não por uma demanda minha. Não porque, agora eu estou me sentindo frustrada, vou arrumar alguém para descobrir o meu buraco. Que não é por aí. É dentro da psicologia, a gente tem que ver muito isso, né? O filho, ele não veio, não é para preencher o meu lugar. Isso. Ele existe independente de mim. Então, eu comecei esse trabalho de processo comigo primeiro, depois com meu esposo, que é tanto que depois eu assumi que queria adotar as meninas, mas aí ele falou, não é meu tempo. Aí colocamos diante do Senhor e aí deixamos o processo acontecer. E o mais interessante é que eu tinha claro que eu não queria beber, nem ele. Por quê? Eu já estava com 43 anos de idade e não tinha como, inclusive, essa coisa de acordar de manhã, esse processo todo. Então, incluir dentro... o pique, essa realidade, ela era bem diferente. E aí, colocamos junto que nós queríamos meninos, queríamos 2, porque eu queria já fazer esse processo agora.
Poderia ser um menino e uma menina, ou então 2 meninas, e que fossem acima dos 4 anos. Né? E não colocamos essa questão de cor, nem nada de etnia, e deixamos que Deus colocasse. Aí ele nos presenteou com 2 irmãs maravilhosas. Ai, vamos ver, inclusive, que hoje estão com 7 e 10 anos de idade, que são maravilhosas, minhas princesas, né? Fala o nome delas, seu pessoal, Carlinhos. Elas, inclusive, elas estão aí, nós estamos no processo final da adoção. Aí, como então acho que o rostinho não vai nem aparecer, vai aparecer ela só de costa, vai aparecer ela só de relance, porque ainda está com sigilo ainda pouco verdade. Não saiu a certidão de nascimento definitiva, apesar de já estarmos 4 anos juntas, né? Oh, meu Deus, então, a adoção aí no processo judicial ainda está um pouquinho lenta. Então, para não haver nenhuma intervenção, né, que seja extrajudicial, então, eu até pedi para o pessoal para não expor o quadro, o rostinho delas, né? É uma cautela importante. Uma cautela jurídica, mas elas são simplesmente as princesas, né, que Deus presenteou, e como é gostoso viver e experimentar isso dia a dia com essas meninas. Com certeza, bênção demais, é uma delícia e realmente é algo que tem que ser no tempo de Deus, feito por Deus, esse desejo. Então, eu tô falando, a gente está falando a questão do desejar. E muitas vezes tem também a necessidade, que a gente vai ouvir aqui alguns casos. Vamos saber, então, Flávia, desculpa, Flávia, vamos saber da Flávia. Flávia, como é que foi a sua história? Bem, quando eu me casei com meu marido, eu perguntei para ele, você tem coragem? Porque eu quero criar ao longo desse tempo 10 filhos, né? E ele falou, mas como você vai adotar? Eu falei, não, vai chegar e Deus vai trazer e a gente vai cuidar como filhos. E já se passaram várias pessoas na nossa casa que morou com a gente, que a gente teve o prazer, assim, de participar da vida deles em Cristo e de apoiar como família mesmo. E, então, eu tenho algumas filhas do coração aí, né, que tiveram um período com a gente, e tem a Marina, que é uma das minhas filhas, né, do coração, é uma filha muito especial, e é um prazer, assim, um privilégio que Deus nos dá, né? Assim, eu falo que eu não procuro, acontece na minha vida, né? Olha lá, Marina, linda, no ar com você. E como é que você encontrou a Marina, Flávia? A Marina, ela era uma adolescente da minha igreja, uma pré-adolescente da minha igreja, e eu comecei, eu sou cabeleireira, então, eu comecei a observar o cabelo dela e... Ela estava precisando das suas mãos. Estava precisando de um cuidado. Chamei, sabia que ela não tinha condições financeiras, e aí chamei e falei com ela, vou arrumar seu cabelo, mas vamos fazer um combinado. Eu arrumo seu cabelo e você vai ter que me mostrar suas notas. Eu quero notas boas. E aí, eu vou cuidar de você. Vou cuidar do seu cabelo, vou fazer... E aí, a gente foi fazendo isso. Mas ela não tinha pais, então? Ela tem uma mãe muito querida, muito batalhadora, muito guerreira, mas que criava a Marina sozinha, né? Então, assim, a gente sentiu uma necessidade de apoiar. E a Marina, assim, muito carinhosa, muito afetuosa, e a gente foi se apegando. E hoje a Marina faz parte da minha família, assim, todo mundo ama, todo mundo... e a mãe dela teve que dividir ela comigo. Né? E a mãe dela também faz parte da minha família. hoje. Que lindo, que história linda. Já estamos de volta. Bom demais, nós estamos encerrando a semana dedicada às mamães. O universo da maternidade. Estamos batendo um papo gostoso com algumas mulheres que assumiram o papel de mãe, mesmo sem ter dado à luz. Elas acolheram, chamaram, trouxeram, amaram e cuidaram. E ainda cuidam, claro, são as mães de coração. Eu estamos conversando ainda, né, com Carla Campos, que é psicóloga, está aqui com a gente, mãe de 2 lindas meninas, 2 princesas. A Flávia, que é Biagini, que é mãe também do coração de vários que já estão por aí, atualmente da Marina, né, Flávia? A Daniela, que está aqui com a gente também, que é mãe do Luiz Otávio, não é isso, Daniela? Cabeleireira, cabeleireira é a Flávia, analista de sistemas, eu vou testando a minha memória aqui. E a Daniela e a dona Elza dos Santos, que é aposentada, que também cuida, né, é a avó, mas cuida como mãe das gêmeas. E de 21 anos, e são vocês duas que vão compartilhar com a gente agora a história de vocês. Tudo bem. Fiquem à vontade. Eu faço parte dessas mães, dessas mulheres que têm vontade de ser mãe desde pequena, né? Eu sempre quis ser mãe, eu sempre me imaginava como mãe.
E aí, assim que eu casei, a gente já tentou começar, desde quando eu casei, a gente já começou tentando engravidar, e aí não acontecia, fomos procurar o médico, e aí eu tenho ovário policístico. E a médica passou um tratamento, a gente fez durante 2 anos o tratamento, e não me engravidava, e a médica falou, olha, agora vamos partir para fertilização in vitro. E aí eu falei, não. Não quis tentar fertilização, e aí eu conversei com meu marido, falei, olha, eu quero ser mãe. Meu desejo é ser mãe, indiferente de como que venha. E o processo para engravidar, para tentar engravidar, é muito doloroso, é muito desgastante. E eu já estava muito desgastada. Eu falei, acho que não vale a pena tanto sofrimento, porque eu posso ser mãe de outras formas. Você estava com o coração aberto, né? Totalmente. E aí eu quis saber dele, né? Se era também a vontade dele. Ele amadureceu a ideia e aí vamos. E aí eu continuei sem tomar remédio e falei, olha, eu vou continuar sem tomar remédio e a gente vai entrar para a fila de adoção. O que Deus fizer primeiro é a vontade dele. E aí veio o Luiz. O Luiz chegou com 5 meses, depois de 464 dias aguardando. Ah, Luiz, gente! Ai, foi uma gestação de 464 dias, contados. As fotos, olha os olhos dele, meu Deus, que príncipe, coisa mais linda. Vontade de morder. Ele chegou com 5 meses, hoje ele está com 3,5. 3,5? Que lindo! E é um príncipe, a razão das nossas vidas. Lindo demais. De repente você ainda vai engravidar, né? Você pois eu continuo sem tomar remédio, né? E aí eu deixei nas mãos de Deus. A gente está entrando com o 2º processo, já para o irmãozinho. Ele não quer, não. Ele quer reinar. Ele quer reinar. Ele não quer o irmãozinho. Mas a gente já entrou com o 2º processo. E estamos na mesma linha. Não estou tomando remédio. O que Deus fizer é a vontade dele, vai ser feito. Amém. Glória a Deus. A vontade dele sempre é melhor, né? Com certeza. Boa, perfeita e agradável, né? Exatamente. Coisa linda, gente. E aí, dona Elza, como é que foi a sua história? A minha história é muito bonita, porque eu sou mãe de 8 filhos, vivo. São 5 homens e 3 mulheres. Graças a Deus também na minha família tem uma pastora, né? Que é a pastora Tânia. Mas sempre a família tem muito sofrimento, muitas vitórias, porque quando a gente está nos caminhos do Senhor, tem luta, mas tem vitória. É verdade. Não é? Então, com a Patrícia, que é a mãe das gêmeas, ela morava comigo, e aí teve as meninas. Mas que engraçado que ela fez o pré-natal com a médica, e a médica toda vez ia lá e não via a Bruna. Não via, só via a Brenda. Aí, quando foi que ela passou mal e foi para o hospital, que é a Tânia que levou ela, minha filha mais velha, a médica, aí ela teve, e a médica falou, que engraçado, tem outro neném aqui. É que nasceu a Bruna. Olha só. Mas que engraçado. E a gente fazendo um enxovalzinho só para uma. Aí, quando lá em casa, a gente ainda era muito assim... Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha nada, mas tinha uns vizinhos muito abençoados. Aí ligaram lá para a casa da vizinha, aí ela foi lá em casa no portão, bateu, quando eu cheguei lá, falou, nasceram. Eu falei, nasceram? Ela falou, é 2 meninas. Aí eu passei mal. Passei mal, aí a minha filha falou, não, mãe, graças a Deus, que bom. Aí vieram, ficaram lá em casa o tempo todo, muito doente, mas Deus deu, né, a saúde para elas e elas ficaram comigo. Quando que elas tiveram 14 anos, a Brenda quis sair morar com a mãe dela, que a mãe dela casou, né? E aí ela falou, vó, eu quero morar com minha mãe. Eu falei, Brenda, quero. Mas eu tenho muito amor por elas. Ah lá, a foto delas, muito que lindas, amor, né? 2 moças. É aquela de blusa preta que me largou. Me largou. Mas, gente, eu era mais assim, coisa, mas
Eu adoeci quando ela foi embora morar com a mãe dela. Oh, meu Deus. Fiquei com esse corpite assim, ó, que você Então, mas foi benção, né? Ela foi para a mãe dela e a Bruna sempre comigo. E mas elas sempre te chamaram de vó mesmo, de vó, mãe? De vó. Me chama de vó, todas as duas. E tem um rapaz também que mora comigo, que é meu neto, também é vó. Quando vai deitar, toma benção. Quando vai para o trabalho, toma benção. É aquele tanto de benção, sabe? E eu abençoo em nome de Jesus. Amém. Mas eu sou muito feliz com elas. A Bruna, que está comigo, me ajuda muito. O Marquinhos também. Ele lava vasilha, ele lava banheiro, ele arruma casa, sabe? Isso aí. Graças a Deus, eu sou muito feliz com eles que moram comigo. Que agora é a Bruna e o Marquinhos. A Brenda mora com a mãe dela. Isso. Mas foi muito bom, né? Eu tenho muito carinho com eles também têm comigo. E a gente, com essa idade que eu tô, com 76 anos, tem hora que a gente fica meio chato com os netos, sabe? Mas tem hora que elas me esquentam, aí eu chamo a atenção delas, e elas falam assim, ô vó, eu não quero brigar com a senhora, mas a senhora está errada. Eu falei, eu não estou errada, eu estou certa. Eu estou certa, mas nunca elas querem achar que eu estou certa, é elas que estão certas. Né? E aí vai, mas depois fica tudo bem. Né? Graças a Deus, a gente é muito feliz. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.